Atenção, A, ei. Ei, A, som, oi. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nossa adoração ao teu santo nome, Senhor, pois tu és grande, tu és o Deus que tem todo o poder, toda a majestade, por isso todo louvor e adoração ao teu santo nome. Pai, nos rendemos, Deus, diante, Deus, da tua presença, em louvor e adoração, para bendizer e glorificar o teu santo nome, e dizer, ó Pai, que as nossas vidas estão sendo rendidas, derramadas diante da tua presença, Pai, para exaltar e engrandecer ao santo nome do Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso coração quebrantado diante de ti, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A graça e paz, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, que Deus possa estar abençoando sua vida, e que você, por meio desse louvor, também possa estar adorando a Deus junto comigo. Dias de louvor e adoração ao nome do Senhor, apesar das circunstâncias. Dias de nos rendermos diante da glória e majestade do nosso Deus, apesar das nossas vidas. E dias de também ainda podemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, as falhas que cometemos, mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, eu convido você a fazer uma oração junto comigo, além de louvarmos ao nome do Senhor, rogarmos a Ele que a sua graça e a sua misericórdia esteja sobre nossas vidas e que nos ajude em nossas fraquezas. Sabemos das nossas limitações, do pecado que está diante de nós, tentando nos seduzir, tentando nos afastar da presença do Senhor. Mas o convite desse dia do Senhor é para que venhamos perseverar em nossa santificação. Que venhamos fazer isso adorando o nome do Senhor, sendo sinceros e verdadeiros ao abrir o nosso coração e dizer: Pai, dependemos do Senhor. Pecamos contra o céu, contra a terra e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia.
Faça isso. Reúna sua família. Ore sinceramente ao Senhor. E apresente a Ele a sua vida como uma oferta agradável ao Senhor, em adoração ao seu santo nome. Ó Deus, nós nesse momento, Pai, com sinceridade, no nosso coração, reconhecendo, Deus, por meio, Deus, da Tua Palavra, que diz que ainda, Pai, estamos sujeitos aos erros. Não estamos ainda no nosso estado de perfeição, mas sendo aperfeiçoados, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face e nos rendemos ao Teu senhorio. E diante da Tua presença, ó Deus, que é santa, imaculada, irrepreensível, nós nos encontramos, ó Deus, rendidos aos Teus pés, rogando ao Senhor que nos ajude a purificarmos, ó Deus, os nossos lábios, as nossas mãos, o nosso coração. E por isso precisamos da ajuda do Senhor, porque dentro de nós só o Senhor pode enxergar e fazer a mudança necessária. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos erros e pecados cometidos durante a nossa vida, talvez aqueles que já cometemos durante esse dia. Que o Senhor, Pai, restaure a nossa sorte, restaure, Deus, a nossa vida. Que tenhamos, ó Deus, uma vida santificada, consagrada plenamente ao Senhor dos Senhores. Que o Teu nome, que é sobre todo nome, nos ajude em nossas fraquezas e nossas limitações, a podermos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor com mãos limpas e um coração puro, diante do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, neste mundo, para testemunharmos do Teu santo nome, testemunharmos da vida santa do Senhor, por meio, Deus, das nossas vidas, do nosso falar, do nosso agir e do nosso pensar. Eis-nos aqui, ó Pai, para que o Senhor venha nos usar como instrumento em Tuas mãos, para edificar, Deus, aqueles que estão à nossa volta, para proclamar a verdade da palavra do Senhor e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Compartilhe esse link com seus irmãos, seus amigos, envie para os seus familiares. É a palavra de Deus que nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração. E vamos louvar ainda o nome do Senhor. E que você com a sua família esteja sintonizado naquilo que é mais importante nesse momento, que é a adoração ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos convida, os verdadeiros adoradores, a adorarem ao Pai, ao Senhor dos Senhores, em espírito e em verdade. Pois Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Vamos adorar o nome do Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Se pedimos, derramarás. Se pedimos, tu virás, como chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. Nossa oração é que Deus derrama sobre nós o seu perdão, a sua graça, e que venha nos lavar a cada dia, a cada instante. Por meio de sua palavra, transforme nossos corações e venha mudar nossas vidas para refletirmos de fato a sua imagem e semelhança. E venhamos ser verdadeiros adoradores e trabalhadores neste mundo, para a glória do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz.
universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, por tudo que há em mim, confessarei. E céu e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que viemos confessar o nome do Senhor, o nome sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho venha se dobrar para a glória do nome do Senhor. Queridos irmãos, nós temos meditado e refletido durante alguns meses uma série baseada na carta de Tiago, onde nós demos o título a ela de A Fé em Ação. E temos percorrido vários textos, capítulos da carta de Tiago. E Deus tem falado ao nosso coração de maneira grandiosa. Nós temos aprendido bastante, temos absorvido muitas das instruções que Tiago trouxe àqueles irmãos primitivos do tempo ali, dos primeiros anos da igreja cristã.
Cristãos esses que, como Tiago descreve, que foram dispersos pelo mundo por causa da perseguição, e que ele vem então, por assim dizer, chamando esses irmãos a não apenas perseverarem na fé em Cristo Jesus, como também colocar em prática a fé que receberam e que vivem neste momento. Pois mais importante do que dizer que nós temos fé, como diz Tiago, é demonstrar essa fé por meio de nossas vidas, por meio das nossas obras, por meio daquilo que nós vivemos. E hoje nós também queremos, ainda no capítulo 5, refletir mais uma passagem dessa carta de Tiago. Nós iremos ler hoje o versículo 12 do capítulo 5, onde Tiago começa uma nova sessão, ou ele inicia a sessão onde nós vamos denominar ela como aqui vários conselhos que Tiago vai trazer. E hoje no versículo 12, e também como tema da nossa mensagem, nós temos aí uma exortação que Tiago faz aos seus contemporâneos e que se aplica também às nossas vidas hoje, quando ele os convoca e exorta a não fazer juramentos. E juramentos aqui inconsistentes, sem uma verdade por trás deles. Então é importante essa mensagem para nossas vidas. Nós vamos ler apenas o versículo 12, porque, como eu disse, essa sessão agora, a partir do versículo 12, ela corresponde a vários conselhos que Tiago vai dar e vai trazer para aqueles irmãos e que também se aplicam às nossas vidas hoje. Mais ou menos, aqui nós vamos, do versículo 12 ao versículo 20, nós vamos ter ainda aqui mais uns 3 sermões. Um hoje, no versículo 12, e os demais em seguida, nos versículos restantes. Aqui, como eu falei, conselhos diversos que ele vai dar, mas em cada conselho nós vamos extrair uma verdade, nós vamos extrair um princípio para nossas vidas. Eu quero ler com você então Tiago capítulo 5, versículo 12. E eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Eu tenho utilizado essa versão ultimamente, por entender que ela ainda está alicerçada nas línguas originais do Novo e do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo ela traz um entendimento mais claro e direto a nós ao lermos essas palavras. Por isso tenho adotado essa versão. Mas se a versão que você estiver aí, você pode estar acompanhando conosco o versículo 12 do capítulo 5, que diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Nossa leitura até aí, o versículo 12. Eu quero orar mais uma vez, pedindo dessa vez, pedindo ao Senhor entendimento, e que Ele venha, portanto, iluminar os nossos olhos para compreender essa palavra. Talvez vocês perguntem: pastor, mas hoje só um versículo? Meu irmão, nós vamos ver aqui a riqueza de verdades e de instruções que há nessa palavra que Tiago traz para as nossas vidas. São instruções valiosas, vindas não apenas de um homem, vindo de lábios humanos, mas do próprio Deus, por meio do seu Espírito, a inspirar a sua palavra.
Então sim, hoje um versículo. Mas esse um versículo eu não vou isolar ele dos demais versículos e capítulos que nós já estudamos do livro de Tiago. Ele está sim correspondendo a tudo que já foi dito. Não é à toa que ele diz, que ele começa esse versículo dizendo acima de tudo. Mas vamos orar. E a gente então inicia aí o nosso estudo. Pai querido e santo, é bem verdade, ó Deus, que nos encontramos limitados na compreensão, no entendimento da palavra do Senhor por causa ainda dos pecados e de nossas fraquezas. É por isso que então nós rogamos ao Senhor pedindo a iluminação, o entendimento necessário para a compreensão das instruções que o Senhor permitiu que elas estivessem diante de nós hoje, por meio da Tua Palavra. Ajuda em nossas fraquezas, para que venhamos crescer e ser edificados. E, ó Deus, sejamos chamados a colocar em prática, como o próprio Tiago diz, não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, para que então, Deus, ao mundo seja proclamada a Tua palavra por meio de nossas vidas e por meio da santa Escritura e sã doutrina do Senhor. Nos ajude na aplicação de cada conceito ao absorvermos as instruções em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós queremos, dentro dessa porção, ou a partir dessa porção, onde Tiago ele vai trazer vários conselhos em diversas áreas, mas todas estão conectadas ao que ele já vem instruindo anteriormente. O tema hoje nosso é não façam juramentos. É uma exortação também, uma advertência que Tiago traz para nossas vidas. E eu quero começar dizendo, irmãos, que houve um tempo onde bastava a palavra, ou bastava uma palavra de uma pessoa ao firmar ou a fazer algum acordo, e aquele acordo ser cumprido com exatidão. Bastava a pessoa dizer, não, eu te dou a minha palavra, que tal dia, tal hora, ou em tal momento, tal coisa irá acontecer. Hoje em dia, infelizmente, nem mesmo os contratos que são registrados em cartórios e documentados, eles estão sendo cumpridos, né? A pergunta que a gente faz hoje é: o que mudou? O que aconteceu ao longo da história? O que foi que mudou? As palavras perderam o seu sentido? Perderam o seu valor? Ou os homens se corromperam ainda mais na sua vida em mentira, falsidade e hipocrisia? Vez por outra, somos informados pelos jornais que alguns políticos foram pegos aí em jogos ou jogatinas e manipulações de licitações para ganhos pessoais. Basta a gente assistir os jornais diariamente e vez por outra, a grande maioria das notícias giram em torno disso. E quando esses políticos são descobertos, eles faltam jurar pelo céu e pela terra de que não estavam envolvidos naquilo. Faltam até mesmo jurar em nome da mãe deles e qualquer outra coisa dessa vida, para dizer que não foram eles que cometeram aquilo e jogam culpa nos seus assessores e tantas outras coisas mais. A gente viu isso recentemente aí, né? Dentro aí do nosso contexto, né? Aqui do Pará, a nossa liderança política envolvida em ações da Polícia Federal, do Ministério Público, com relação a compras sem licitações e causando prejuízos aos
públicos e a sociedade de maneira geral. Mas esses mesmos políticos são capazes de ir a público, gravar os seus vídeos e fazer uma nota, lhe dar um esclarecimento para a sociedade e dizer que não sabia disso, que não estava associado a fulano de tal, e que está tomando as providências e tal e tal. É interessante que muitas vezes, nesses mesmos laudos de acusação, colocados ali áudios e vídeos desses mesmos políticos em pleno flagrante. Eles são vistos nos vídeos, são apresentados ali os seus próprios áudios com a sua própria voz, envolvidos em fake news, em compras sem licitações, com valores absurdos, e tantas outras coisas mais. Eles são hipócritas e mentirosos o suficiente para afirmarem que não foram eles e que não estão ali. A pergunta, mais uma vez, eu faço: onde está a verdade então? Se eles são capazes de ir a público, fazer uma declaração ou apresentar uma nota de que não foram eles, que aquela pessoa que está ali no vídeo fazendo tal coisa, ou aquele áudio que está sendo apresentado com a voz daquela pessoa que está sendo acusada, não é ela, e que está tirado fora de contexto e tal mais. Por que é tão difícil para o homem viver, então, por meio da verdade plena? Nós temos exemplos de homens e mulheres no passado e um ou outro hoje, pessoas públicas, pessoas que estão diante aí da TV e das mídias sociais, que de fato prezam pela verdade e que ficam tranquilos quando há alguma fumaça de acusação, pois não tem culpa no cartório e sabe que a verdade vai vir à tona. Nós temos exemplos diante de nós quanto a isso. Mas, queridos, esses que se apegam a uma vida de hipocrisia e de falsidade, isso tudo tem a ver com o grande problema da humanidade, ou melhor dizendo, o verdadeiro problema da humanidade, que é o pecado. Com ele, com o pecado, nós enganamos, mentimos, fazemos juramentos inconsistentes e compactuamos com isso, com aqueles que fazem isso. Tudo isso diz respeito à corrupção do homem. Como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, esse tipo de atitude do homem é um reflexo da ausência de Deus no homem. É nessa vida de corrupção e de pecado que todos sem Cristo vivem e desfrutam de seus prazeres temporários. Porque aquela vida de mentira e de engano, de falsidade, pode trazer uma sensação de prazer, de alegria e de segurança por um certo tempo. Mas chegará um momento que as máscaras irão cair. É com ela que o maligno destrói relacionamentos e acaba com a vida do homem. Eu postei essa semana uma frase que dizia que enquanto é exigido de todos nós que usemos máscaras para combater um vírus que causa mal à nossa saúde, muitos nesse tempo as suas máscaras estão caindo, expondo e apresentando a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira corrupção dentro de si, que é o pecado, que tão feroz e presente, ele nos assedia dia a dia. Qual a solução então para esse grande problema da humanidade? Como viver em um mundo de caos e mentira, de homens
que fazem juramentos inconsistentes e que se apegam a mentiras como se ela fosse verdade. Qual é a solução para este homem, para a humanidade, para mim e para você? A resposta, Tiago já deu em vários momentos na sua carta, que é Cristo Jesus. E ao depositarmos a nossa fé nele e colocarmos ela em ação, e esses conselhos que ele vai dar agora diz respeito a esse ponto, a nossa fé é literalmente sendo colocada em ação quando nós nos comportamos, quando nós reagimos, quando nós agimos e quando nós vivemos da maneira correspondente a uma vida em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos convida, meus irmãos, a voltarmos àquele padrão que Deus estabeleceu no Éden, onde todos nós fomos criados para ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. O Evangelho nos convida a sermos homens e mulheres de palavra, que a nossa palavra é fruto da verdade que está dentro de nós e, portanto, quando dizemos sim, é de fato sim, quando dizemos não, é de fato não. Homens e mulheres que foram convertidos pela palavra digna de aceitação do Evangelho de Cristo. Essas instruções são para que venhamos voltar a ser dessa maneira. O Evangelho de Cristo nos convida, nós, homens e mulheres, que não nos convida e nos ensina a não fazermos juramentos, ou não precisarmos fazer juramentos para atestar a verdade ou uma verdade que está sendo exigida. Pois em nossas vidas, essa verdade é presente, ela é preservada, ela é defendida e proclamada. Por isso o Evangelho também corrige essa falta dentro de nós. Nós não precisamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Basta a palavra de Deus em nós. Basta o Evangelho de Deus em nós. A verdade de Deus dentro de nós. Basta a nossa palavra, que corresponde a essa verdade, para ela ser, então, recebida com louvor. É sobre viver e defender a verdade, que Tiago, então, escreve aos seus ouvintes originais. E agora dá certos conselhos, e como também a nós, pois estamos diante de um texto, como eu disse no início, que é inspirado pelo Espírito Santo, totalmente útil para o nosso ensino e correção, a fim de que, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, esse versículo, essa porção das Escrituras, ela também diz respeito a mim e a você. Meus irmãos, Tiago, como eu disse no início, ele vai apresentar uma série de conselhos em suas palavras finais. Ele está concluindo a sua carta. Essa palavra inicial aí, acima de tudo, muitos comentaristas dizem que não tem nenhuma conexão direta com as instruções que ele deu, né? Nós vimos aí que ele fez uma advertência no capítulo 5 aos ricos e exortou aqueles irmãos a viverem ou a manterem a paciência dentro de si, na certeza de que o Senhor virá muito em breve nos buscar, e Ele vai vir não apenas com misericórdia e compaixão sobre nossas vidas, mas como um juiz sobre aqueles que não se mantiveram guardados e perseverantes na palavra do Senhor. Esse acima de tudo agora do versículo 12 não é apenas em conexão direta a essa passagem anterior do capítulo 5, mas toda a carta.
um dos aspectos da pregação expositiva é o entendimento que ela nos dá de que os livros ou as cartas, elas não foram escritas em capítulos. Todos nós sabemos que essa divisão veio posteriormente. Capítulos e versículos. Tiago aqui escreveu uma única carta. Ele começou e terminou o seu ponto e a sua perspectiva. Por isso, de maneira geral, nós enxergamos aqui que Tiago está tratando da fé em ação. O único objetivo dele é esse, de instruir os seus irmãos contemporâneos, irmãos em Cristo Jesus, assim como todos nós, a colocarmos em ação a nossa fé. Por isso, acima de tudo que foi dado por instrução, desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e agora no capítulo 5, acima de tudo, Tiago então vai agora dar vários conselhos. E ele começa os seus conselhos e as suas instruções finais, chamando e fazendo uma repreensão para que esses irmãos não venham cair no mesmo erro que muitos estavam caindo no passado, ou no tempo deles ali, de fazer juramentos inconsistentes. Ele faz então um link desse conselho aqui, que ele vai citar no versículo 12, que nós lemos, com o terceiro mandamento lá do Decálogo, de Êxodo capítulo 20. Você sabe qual é o terceiro mandamento? Quero ouvir então. O terceiro mandamento, então, Tiago faz essa conexão, onde nós somos instruídos ali, somos chamados por Deus a não fazer uso do nome do Senhor em vão. O texto diz no versículo 7, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Percebe? De que a instrução que é dada aqui, Tiago, está em conexão com o que Deus já disse antes. Jesus, em Mateus, também vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos já chegar nesse ponto. Então, está em harmonia com o Evangelho, com a Palavra de Deus em todas as Escrituras. Ele fala de duas coisas aqui. A importância do uso devido do nome de Deus, e aqui em Êxodo, né? E a segunda coisa é do alerta que ele vai dar sobre as consequências que cairá sobre aquele que então fizer uso do nome do Senhor em vão. Deus não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Ou seja, esse mesmo juiz que Tiago disse aqui no capítulo 5, do verso 7 ao 11, que está vindo, a sua vinda está próxima, que virá com misericórdia e compaixão sobre os crentes, ele também virá como um juiz para derramar a sua ira sobre aqueles que quebraram o terceiro mandamento. Então, um alerta para todos nós aí. Tiago, nesse momento, então, queridos, ao fazer uso desses conselhos e fazer o link aí com o terceiro mandamento, ele vai falar diretamente contra os costumes dos tempos bíblicos, costumes principalmente aí no contexto judaico, né? Fazer juramentos. Essa prática ela tornou-se um problema na igreja, especialmente porque fazer juramentos era uma parte integral da cultura judaica e os crentes judeus representavam um grande segmento da igreja antiga. Nós já aprendemos sobre isso, né? Que aqui esses cristãos, do capítulo 1 que ele vai falar aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Essas 12 tribos aqui, ou esses cristãos da dispersão, não é apenas entre gentios, gregos, romanos e tantas outras nacionalidades, mas também da sua grande maioria de judeus, e que alguns deles ainda estavam presos à sua cultura e trazendo isso para dentro
da igreja e influenciando aqueles outros crentes entre os gentios. Então, o combate de Tiago aqui é não apenas o fazer juramentos como relacionado a uma cultura judaica entre os seus irmãos em Cristo, mas também olhando para aqueles cristãos que estavam tentando copiar essa prática em vista daquilo que eles estavam padecendo e vivendo como um contexto de opressão e perseguição. Nós estudamos isso aí dentro do livro ou da carta de Tiago. Tiago, então, olha para esses cristãos que estavam sendo seduzidos a cometer esses mesmos erros e lhes adverte sobre o perigo de fazer qualquer tipo de juramento. Nós vamos já entender esse ponto aqui sobre se é errado ou não fazer juramentos. Há um ponto aqui que a gente precisa observar, mas eu vou falar mais à frente. Então ele ensina que esses irmãos deveriam se distinguirem dos demais, falando apenas a verdade em tudo. Ou seja, Tiago olha para esses irmãos de maneira geral, aqueles judeus que ainda estavam presos à sua cultura e aqueles novos convertidos entre gentios que estavam sendo tentados a imitar a cultura judaica por achar que ali estava o ponto central do evangelho e que copiando eles estavam então cumprindo a palavra de Deus. O que Tiago diz, olha, ao invés de vocês imitarem uma cultura antiga de vocês e fazerem os juramentos para testificarem ou dar razão da verdade de vocês, que vocês possam falar a verdade unicamente, sem precisar fazer uso de qualquer intermediários para isso. Olha, o que eu estou dizendo é verdadeiro, tão somente verdadeiro, porque é a verdade pelo qual nós vivemos e testificamos. O problema aqui é quando nós não vivemos a verdade, a nossa vida é uma mentira da vida real e, portanto, caímos no descrédito diante das pessoas. A lei do Antigo Testamento prescrevia juramentos com algumas circunstâncias. Você vai ver em Números, Levíticos e algumas outras porções ali do Pentateuco, onde se fazia uso devidamente de juramentos. O próprio Deus faz juramentos ali para Abraão, para Moisés, em outros momentos. Jesus Cristo também, em outros momentos, ali enquanto estava com seus discípulos, também faz uso disso. A ordem de Tiago, portanto, não deve ser considerada como uma condenação universal aos juramentos em qualquer circunstância. Tiago não está dizendo que fazer juramentos em toda e qualquer circunstância é prejudicial, é errado. Existe sim momentos corretos para isso. O que Tiago proíbe aqui é o uso inconsequente, profano e negligente de juramentos na fala diária e principalmente ao se fazer uso do nome de Deus. Na cultura judaica não só o nome de Deus era utilizado, mas elementos do templo, ou o próprio templo, ou a cidade de Jerusalém como uma cidade santa. Nós vamos ver isso também, para então testificarem a sua possível verdade. Como eu disse, tem alguns momentos onde o juramento ainda se faz necessário. Nós temos os tribunais, que ali onde se requer a confissão, né, do réu ou de uma testemunha e até do próprio réu sobre a palavra de Deus, onde tudo que for dito ali se espera que seja a verdade, nada mais do que a verdade, nada além do que a verdade, né? O pessoal aí do contexto jurídico, né, vai saber explicar melhor esse ponto, mas ele pode sim ser utilizado neste momento, até porque
ali não está se fazendo uso profano. Pelo menos se espera que não seja feito dessa maneira. Então, Tiago está repetindo o ensino do próprio, aqui também, do próprio Jesus Cristo, no sermão do monte, em Mateus 5, versículo 33 ao 37, onde é ensinado aos discípulos que a verdade deve sempre estar em seus lábios. Eu vou ler aqui essa passagem para que a gente possa entender o que Tiago está falando, tomando emprestado aqui as palavras de Jesus. É possível que o livro de Tiago tenha sido escrito primeiro do que o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Versículo 33. Mateus 5, 33 a 37. Alguns comentaristas dizem isso, né, que é possível o Tiago ter escrito isso antes. E que por isso que não há uma menção direta ao que está sendo dito ali. E que Tiago, por ser o irmão de Jesus, tenha de fato ouvido essas instruções à luz ouvindo diretamente de Jesus quando ele vai dizer essas palavras que nós vamos ler aqui. Versículo 33 de Mateus capítulo 5. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso. Veja que o juramento aqui está relacionado à mentira, né? Juramento falso, né? Não que não seja possível fazer um juramento, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Então perceba aqui que as instruções de Jesus no Sermão do Monte ali para os seus discípulos também estão relacionadas ao juramento aqui. E o ponto aqui não é a questão de fazer juramento, mas juramento falso, juramentos inconsistentes, fazendo juramentos com garantias de coisas que aqueles homens não possuíam. O céu, o próprio Jesus vai dizer que não é de vocês. A terra não é de vocês. A cidade, embora vocês morem ali, mas vocês não podem fazer uso de uma coisa que vocês não possuem. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas a verdade que está sendo dita aqui é justamente que ao invés de precisar fazer juramentos utilizando esses elementos, coisas que não estão ao nosso alcance, que não vamos conseguir cumpri-los e nem podemos dá-los como garantia, é melhor então que se fale a verdade. Que o sim seja sim, que o não seja não. Então, aqui Tiago reproduz esse ensino de Jesus Cristo aos seus discípulos, de Mateus, como nós vimos, onde é ensinado que a verdade deve sempre estar em nossos lábios, independente daquilo que está diante de nós e que podemos fazer uso. E a verdade estando nos nossos lábios, nós não daremos lugar para inconsistências e hipocrisias nas palavras. O que passar do sim e do não vai ser considerado, portanto, como procedente do maligno. Então vejamos, queridos, vamos meditar aí no texto que nós lemos. Nós encontramos aqui lições importantes, como eu disse, preciosíssimas, que nos ajudam a manifestar uma fé salvífica e atuante por meio de nossas vidas. Tiago vai fazer 3 coisas aqui nesse versículo que nós vamos trabalhar. Primeiro,
ele vai trazer uma advertência contra esse juramento. Ele vai olhar diretamente para esses irmãos e dar essa advertência para que eles não façam esse tipo de juramento. Ele vai fazer um chamado a esses irmãos em contrapartida ao uso dos juramentos para que possam dizer e viver a verdade. E ele termina o versículo 12 dando um alerta para esses irmãos, falando das consequências de se fazer juramentos inconsistentes. E ele traz esse alerta dizendo que aquele que fizer uso, então, de maneira inconsistente e desses juramentos, o justo juiz virá, e esse que agiu dessa maneira atrairá condenação para si. Vejamos então a primeira parte aí, quando Tiago traz uma advertência contra o juramento. E esse juramento aqui é o juramento inconsistente, ok? O que diz o texto? Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Nós vamos ver aí esse primeiro ponto. Como eu disse, acima de tudo, essa palavra que ele utiliza, acima de tudo, está em conexão a tudo o que foi dito, sobre tudo o que foi ensinado, sobre tudo o que foi dado por instrução, e como demonstração da maneira como devemos então colocar em prática a nossa fé, ainda resta esse conselho. E Tiago em alguns momentos ele falou dos ímpios, ele repreendeu a ricos, repreendeu donos de lavouras que estavam agindo de maneira pecaminosa e que estava atraindo a ira de Deus para si. Mas aqui ele é claro em dizer, meus irmãos, acima de tudo, meus irmãos. É uma instrução para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como eu disse, nos tempos antigos, os judeus, eles tinham o hábito, fazia parte da sua cultura, fazer juramentos. E haviam dois tipos de juramentos quando a gente olha ali para o Antigo Testamento. É aqueles juramentos onde, se fosse quebrado, não aconteceria nada com a pessoa que fez o juramento em si, a não ser que fosse exigido pagar algum tributo ou alguma outra coisa bem leve em relação ao outro ponto que eu vou apresentar agora. E havia aqueles juramentos que eram feitos, por exemplo, esse primeiro juramento que eram feitos, que não haviam consequências muito drásticas, a não ser um pagamento de tributo ou alguma punição que era possível de ser aplicada. Era juramento quando eles faziam em nome do templo, alguma coisa do templo ali, ou em nome da cidade santa, Jerusalém, ou por meio até das suas próprias cabeças, como Jesus fala, né? Que não deveríamos fazer juramento nem por nós mesmos, porque nós não temos domínio nem a capacidade de fazer cair ou fazer com que nenhum fio de cabelo venha nascer sobre a nossa cabeça. O segundo grupo de juramento, ele era mais severo. O descumprimento desse juramento só tinha uma consequência para ele, que era a morte daquele que fez e que descumpriu. Que eram os juramentos quando eram feitos pelos céus ou pela terra ou pelo nome do Senhor. Eram coisas que para os judeus, na cultura judaica, eram consideradas gravíssimas. Então, assim como Jesus, Tiago condena a prática dos juramentos falsos e alerta quanto ao perigo deles. Esses juramentos falsos, evasivos e enganosos feitos por qualquer coisa. Uma vez que nós pertencemos a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos lavou e nos remiu de todo pecado, de toda mentira, de toda falsidade, Ele deve ser a nossa única fonte de cumprimento. Se há alguma coisa que nós devemos nos apegar para então dar razão àquilo que nós estamos falando como sendo verdade, que seja aquilo que Cristo fez em nós, ou por meio do próprio Cristo Jesus.
O juramento por qualquer coisa que não possamos controlar ou dominar nos põe em descrédito e hipocrisia. Perceba, o céu que Tiago apresenta aqui, que Jesus deu instrução, é a habitação de Deus, onde está o seu trono. A terra é o estrado de seus pés, onde ele tem todo o domínio. Estrado é onde uma espécie de eu conheço de criança como tamborete. Aquele banquinho pequenininho que você senta e escora seus pés ali para descansar. Como podemos jurar, irmãos, fazendo uso de tais elementos dos quais não possuímos, que não conseguiremos então dar como garantias? Qualquer outra coisa desta terra não tem maior valor do que a nossa própria palavra, uma vez que pertencemos àquele que é a verdade plena. Ou seja, o que Tiago nos convida aqui, a advertência que ele traz sobre os juramentos, é que eles são inconsistentes quando nós, para fazer valer o que nós estamos dizendo, apresentamos outros elementos que não temos em nossas mãos e portanto, não diz respeito a nós. Perceba aqui, queridos, pela palavra viva e eficaz, verdadeira, Deus criou todas as coisas. Por meio dela ele domina todas as coisas. Com a palavra ele libertou cativos. E é pela palavra dele que firmamos nossas vidas, assim como o nosso caráter também é moldado. Portanto, basta a palavra de Deus, viva e eficaz em nossas vidas e em nossos lábios, para darmos garantias de que vivemos por meio da verdade plena de Deus. Ao invés de precisarmos fazer esses juramentos com elementos e coisas que não temos e que não conseguimos utilizá-los como garantia, o chamado de Tiago às nossas vidas é que, olha, vivam por meio da palavra verdadeira de Cristo. A palavra viva e eficaz de Deus. A palavra essa que vocês ouviram e que precisa ser praticada agora. Porque ao praticarem, então vocês estarão, por assim dizer, vivendo na verdade plena do Evangelho. Certamente, Tiago não está condenando o ato do juramento em si, mas sim advertindo aqueles que usam disso para enganarem outros, não cumprindo com as suas palavras. Ele deixa claro que o cristão deve ir além, demonstrando que é verdadeiro nas suas palavras, sem que ele precise jurar pelo céu, pela terra ou por qualquer outro tipo de voto para terem a confiança do próximo. Tem um provérbio que diz que, eu não lembro certamente agora se é um provérbio ou se é um salmo, mas que diz que é melhor que não venhamos fazer um voto do que votar e não cumprir. É melhor que não se faça. Portanto, meus amados irmãos, como diz Tiago, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Eu poderia então aqui, aplicando já para nossas vidas esse primeiro ponto, quando Tiago nos adverte contra o juramento, eu poderia então entender com você de que, ao invés de vivermos uma vida dupla, de que diante das pessoas nós falamos coisas e por trás delas nós agimos diferente, que nós afirmamos coisas com os nossos lábios, mas a nossa vida em si não reflete isso que nós falamos. Ao invés de fazermos isso e caímos no descrédito e caímos na mentira e na falsidade que Deus tanto condena, é melhor então vivermos por meio da verdade plenamente. Como diz o Salmo 119, versículo 1, bem-aventurado os irrepreensíveis diante de Deus. É melhor vivermos diante de Deus por meio da sua palavra, que nos faz e que nos torna capazes de não termos nenhuma repreensão sobre nossas vidas, e refletimos isso no nosso contexto
cotidiano do que apenas com os nossos lábios fazendo declarações e que claramente a nossa vida não corresponde. Ou seja, se você é um cristão e que serve ao Senhor Jesus, foi salvo pela graça de Deus, que a verdade faça parte da sua vida. É por isso então que o segundo ponto nós vamos então perceber o propósito de Tiago quando chama seus ouvintes a dizer e viver em verdade plena. Primeiro nós vimos aí a advertência dele contra fazer esses juramentos infundados, inconsistentes, e agora ele então nos convida em segundo lugar, ou nos chama a dizer e viver a verdade. Veja aí a continuação do versículo. Nós lemos: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não. A melhor maneira de demonstrar que falamos a verdade sobre quaisquer compromissos e circunstâncias é vivendo na verdade. Não é apenas falando da verdade, mas vivendo na verdade. Eis então, irmãos, a razão de nossa fé muitas vezes sofrer variações. O fato de não vivermos na verdade plena do Evangelho. Quando a verdade do Evangelho não é uma realidade em nossas vidas, no nosso entendimento, naquilo que nós vivemos plenamente, então é claro que a nossa fé vai sofrer variações. É claro que em alguns momentos nós vamos estar plenamente satisfeitos, vigorosos na nossa vida. Nós estaremos felizes e perseverantes diante das circunstâncias. Mas se essa verdade não é algo da nossa vida, então em alguns momentos também nós estaremos desanimados, frustrados e até querendo desistir diante das circunstâncias que nós enfrentamos. Viver na verdade plena do Evangelho nos levará a concordar e compartilhar apenas a verdade. Para muitos isso é quase impossível, irmãos. Quase que impossível, pois viver e compartilhar a verdade envolve um compromisso que muitas vezes não estamos dispostos a cumprir. Tem muita gente que falar a verdade e viver a verdade é coisa quase que impossível. Porque ela precisa assumir compromissos, ela precisa testificar, ela precisa dar razão naquilo que ela disse e vive. Tem muita gente que vive uma falsidade, e eu já falei isso várias vezes na igreja com relação aos falsos testemunhos, às fofocas, ao compartilhar notícias que a pessoa sequer teve o trabalho de ir buscar a fonte, se de fato procede aquilo que está sendo dito ou não. Vez por outra eu confronto um ou outro que vem trazer notícias e eu pergunto: quem foi que lhe falou isso? Qual é o nome da pessoa que está lhe dando essa notícia? Você foi atrás de saber se isso é verdade ou não? Procurou a pessoa que contou isso, se isso procede ou não? Porque tem muita gente que recebe a notícia e já passa para frente sem nem saber se aquilo procede ou não. Geralmente esse tipo de pessoa que faz isso, ela não tem o interesse de buscar a verdade, é porque ela não vive a verdade. É porque o Evangelho de Cristo não é um pilar na sua vida. Portanto, tanto faz para ela se aquilo ali é verdade ou não, ela já está passando para frente, ela já está transmitindo para as outras pessoas. Isso é pecado, irmãos. Isso tem a ver com o terceiro e o nono mandamento. O terceiro, onde diz que não devemos fazer uso do nome do Senhor em vão, relacionado a esse contexto. E o nono mandamento com relação ao falso testemunho contra o nosso irmão. E, portanto, quebrar qualquer um dos mandamentos é quebrar todos os mandamentos.
Há muitos crentes que precisam reafirmar em suas vidas os significados da palavra sim e não, pois vivem de maneira inconstantes em sua maneira de se comportar diante dos conflitos da vida e em meio a constranamentos. Tem muito crente que quando falam sim, verdadeiramente aquilo ali não quer dizer sim, quer dizer o não. E tem muitos outros que quando dizem não, na verdade não estão certos da sua resposta. Tem muito crente que precisa aprender a serem verdadeiros. Como o Tiago exortou aqui no capítulo 2, né? Sobre o poder da língua, né? O capítulo 3, melhor dizendo, em relação a dominar a língua. Tem muita crente que precisa aprender como fazer isso. E Tiago, mais uma vez, dá esse conselho. Sobre dominar a língua. Se a verdade está em nossos lábios, então a mentira ela não terá forma em palavras em nossa vida. A palavra sim, que Tiago está apresentando aí, ela tem a ver, na sua tradução original, com a segurança no que se fala e está relacionada a afirmações positivas. Quem faz uso dessa palavra está seguro do que está dizendo e está positivamente fazendo afirmações, sem sombra ou variação de dúvida. Ao mesmo tempo, aquele que a palavra não, embora também se relacione com a verdade, pois sua aplicação correta traz respostas pontuais e positivas, aquele que faz uso dessa palavra também está convicto do que está dizendo e positivamente está expressando o que realmente deseja. Portanto, o crente deve ser aquele que, por zelar e praticar a verdade, as pessoas naturalmente confiam nele, pois o sim dele realmente é sim e o não dele realmente é não. O que causa desconfiança nas pessoas? Essa inconstância, essa falta de dizer e viver a verdade. É aqueles crentes que só sabem levar ou compartilhar ensinamentos errados, fofocas, e transmitir isso para outras pessoas sem nem ao menos testificar disso. E quando são pressionados, e quando são colocados diante da parede, se de fato o que estão dizendo e o que estão apontando é verdadeiro, e que devem apresentar ali as suas provas, eles somem. Eles não têm o que dizer. Eles não sabem o que apresentar. Eles não têm as testemunhas. Eles desconversam a conversa, por assim dizer. Mudam de assunto. Eles facilmente, como um quiabo ali, escorregam dentro do contexto da história ou daquele momento. E essas pessoas, elas precisam serem corrigidas. Muitas delas precisam não apenas serem exortadas, mas como disciplinadas por Deus e pela igreja, por estar compartilhando mentiras. E isso não é apenas por estar compartilhando mentiras e falso testemunho, mas por corresponder à verdadeira identidade dessa pessoa. Por o que ela está dizendo como mentira e como falso testemunho, corresponder a quem de fato ela é. Lembra do que Jesus diz? Que do coração que procedem os maus desígnios. A boca fala do que o coração está cheio. Eu fico triste quando, vez por outra, alguém chega para mim falando coisas. Olha, fulano, a pessoa não diz o nome, estão dizendo, olha, pessoas estão falando. E aí eu questiono, quem são essas pessoas? Quem foi que disse isso? Como que você soube disso?
Eu não posso simplesmente chegar à terceira pessoa e dizer: meu irmão, Deus me revelou que você está cometendo isso, aquilo, outro. Não é que Deus não possa trazer luz à verdade, mas eu não estou lá na vida daquele irmão, eu não vi aquilo acontecendo, eu não sei como aquilo procedeu. Não posso agir, eu não posso, como um ministro de Deus, trazer punições e levar diante da igreja uma situação do qual eu não provei. Por isso, essas pessoas que fazem isso precisam serem disciplinadas, precisam serem exortadas e corrigidas enquanto há tempo, como o texto vai nos ensinar aqui em terceiro lugar. Devemos fazer isso para que não incorram em condenação. Viver e falar a verdade são características dos filhos de Deus. Como orienta o apóstolo Paulo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Perceba que uma das razões de se falar a verdade está relacionada ao fato de fazermos parte uns dos outros, ou de pertencermos uns aos outros, como membros. Ou seja, se mentimos, prejudicamos os demais membros do corpo. Se falamos a verdade, edificamos uns aos outros. Percebe, irmão e irmã? Quando eu e você falamos mentiras e levantamos falso testemunho contra o nosso próximo, nós não estamos apenas prejudicando esse próximo, mas também todo o corpo de Cristo não está sendo edificado. Que tristeza é saber que um irmão ou uma irmã foi pego em mentira, ou um irmão ou uma irmã foi pego em um pecado, e que o corpo inteiro vai adoecer se ele não for corrigido. E se isso é mentira, se de fato aquele irmão não foi pego assim, a pessoa não foi atrás, houve ali um engano, a pessoa não soube dar a notícia direito e nem foi atrás para saber o que aconteceu, só compartilhou, o corpo adoece da mesma maneira. Mas quando nos apegamos à verdade, quando falamos a verdade, então edificamos uns aos outros. E para que isso aconteça, é necessário que abandonemos a mentira e, em lugar dela, nos apeguemos à verdade para sempre. É por isso que Tiago nos chama a dizer e a viver a verdade. Quando ele diz: mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não. Viver e dizer a verdade deve fazer parte da vida do novo crente em Jesus. Se no passado, onde só haviam mentiras e enganos, estávamos sendo usados como instrumentos do maligno para prejudicar o nosso próximo, em benefício do nosso próximo eu, agora, em uma nova vida em Cristo, a verdade deve ser o nosso lema. Pois, como diz o próprio Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Portanto, quando Tiago nos convoca a não jurar, ele está nos chamando a dizer e a viver a verdade, pois se precisarmos do céu e da terra, ou qualquer outra coisa, para testificar nossa palavra, então a verdade já não faz parte de nossa vida há muito tempo. E é triste sabermos disso, irmãos. É por essa e outras razões que Tiago finaliza essa parte do texto, então, apontando um urgente alerta. Em primeiro lugar, ele disse, ele nos exortou. Nós vimos aí uma exortação quanto a fazer juramentos, ou contra o fazer juramentos. Em segundo lugar, nós vimos um chamado que Tiago nos traz para dizer e viver a verdade. Agora, então, Tiago traz um alerta quanto às consequências de se fazer juramentos inconsistentes. O que ele diz? Vamos ler de novo o versículo.
Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação, para que vocês não incorram em condenação, ou seja, para que não caiam sobre vocês o juízo e a condenação que vem de Deus. Um alerta urgente, irmãos. E que bom que temos esse alerta ainda. Como diz o versículo 11 aí, a parte final, nós podemos ter esse alerta porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, que ainda nos permite sermos alertados nessa vida. Queridos, devemos procurar sermos verdadeiros para não cairmos em juízo. Porque aquele que não cumpre o que promete é enganador e, em consequência disso, é réu da condenação eterna. Esse é um alerta que Tiago dá aos seus ouvintes, e assim também para nós, como também uma oportunidade disponível para que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros enquanto há tempo. Por que nós ainda, cristãos, porque nós sabemos o Evangelho, como diz Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do gentio. Por que nós pregamos o Evangelho aos ímpios? Porque Paulo diz, é poder de Deus para a salvação. E por que nós pregamos o Evangelho para os crentes, já que eles já foram salvos? Porque por meio do Evangelho nós somos alertados, despertados, corrigidos, como diz a nossa amada irmã Rosiana, confrontados e exortados ao arrependimento, ainda dessa vida. Porque chegará um momento que essas palavras não terão mais lugar em nossas vidas. E o que ouviremos é: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aí o juízo de Deus será derramado sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu falei no início sobre o terceiro mandamento, e de fato essa parte aqui que Tiago fala, porque para que vocês não incorram em condenação, está ligada ao terceiro mandamento, quando diz: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7, se não me falha a memória. Era comum, principalmente na cultura judaica, como a gente disse, fazer juramentos em nome do céu, da terra, de Jerusalém, do templo e tantas outras coisas mais. Mas segundo o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta número 114, o terceiro mandamento ele traz algumas razões anexas que nos alertam quanto ao uso em vão do nome de Deus. O terceiro mandamento, o Catecismo Maior não apenas aponta qual é o terceiro mandamento e qual é a aplicação do terceiro mandamento na vida do homem, e também, se eu não me engano, tem mais uma pergunta dizendo quais são os pecados cometidos quando nós quebramos esse terceiro mandamento. Agora ele vai dar algumas razões, ou ele vai acrescentar aqui em anexo mais algumas razões de porquê quebrar esse mandamento é prejudicial. Quais são essas razões? Abre aspas. As razões anexas ao terceiro mandamento, contidas nas palavras abre aspas, o Senhor teu Deus, fecha aspas, e, abre aspas de novo, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, fecha aspas, são que Ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto, o seu nome não deve ser profanado, nem de forma alguma abusado por nós. Especialmente porque Ele estará tão longe de absorver e poupar os transgressores deste mandamento,
que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Então, o anexo que o terceiro mandamento traz para nossas vidas diz respeito ao o que Tiago está dizendo aqui sobre a condenação que vai cair sobre aqueles que pecarem fazendo uso do terceiro mandamento em vão, ou do nome do Senhor em vão, melhor dizendo, né? Aqueles que vivem em mentira, né? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento, então, nos alerta para a onisciência de Deus. Porque é possível mentirmos aos homens, enganarmos os homens, enganarmos o pastor, enganarmos os líderes da igreja, enganarmos o pai, a mãe, enganarmos uns aos outros. É possível deles serem enganados, mas não a Deus. Não tem como enganarmos a Deus. Fazer juramentos, fazendo uso do nome de Deus como garantia, não dará a veracidade necessária para tal artimanha e hipocrisia, pois Deus não tem conexão com a mentira. Isso é um fato importantíssimo que precisa estar em nossas mentes. Aqueles crentes do tempo de Tiago, eles estavam sempre tentados a perder o domínio da língua, como ele falou aí no capítulo 3. Pecado que já foi orientado, né? E por essa razão, a exortação prática do versículo 12, ela se aplica diretamente a esses crentes. Eles deviam contentar-se em apenas e simplesmente falar a verdade, abstendo-se de emitir juramentos, fosse em nome do céu ou da terra. Deveriam ser tão verdadeiros e corretos que uma simples palavra fosse o bastante para ser acreditada. Ou seja, Tiago, nas suas exortações, e também a nós, assim como para aqueles crentes, ele diz que ao invés de que aqueles crentes precisassem fazer uso do céu, da terra, do nome de Deus, ou do templo, ou de qualquer outra coisa ali do seu tempo, para testificar e dar a veracidade necessária daquilo que eles estavam declarando, se fosse preciso fazer isso, então eles não estavam vivendo a verdade. Precisa da veracidade de outra coisa, ou de outro elemento, ou do nome de Deus, para que a sua vida seja testificada. Tiago diz que é preferível viver e falar a verdade, para que no momento que ela for exigida, ela seja recebida. O problema é que vivemos em um mundo de mentiras e que estamos nos acostumando com ele dia a dia. Acostumando de tal maneira que estamos nos adequando a este mundo. Muitos mentem intencionalmente, outros mentem por brincadeiras, outros mentem por simplesmente escapar de alguma coisa, ou livrar a sua vida de alguma outra coisa. E seja de uma maneira ou de outra, a mentira, ela está relacionada ao maligno, que é o pai da mentira, o diabo. Ela não diz respeito, o falso testemunho, uma mentira, ela não diz respeito a uma vida regenerada em Cristo Jesus. Portanto, se você, meu irmão e minha irmã, ainda tem essa prática, se arrependa do seu pecado. Dobre os seus joelhos. Peça ao Senhor que a verdade seja uma realidade na sua vida, que as palavras verdadeiras possam estar nos seus lábios como garantia ou como certeza de que dentro de você a verdade do Evangelho e de Deus ela permanece. Devemos, como verdadeiros crentes em Jesus, repreender toda mentira e falsidade de nosso meio e fazer uso da verdade plena do Evangelho dentro de nós.
o Salmo 119, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ele fala em outro momento que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Em outro momento ele diz que bem-aventurado são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso significa dizer, queridos, que o prazer do verdadeiro crente em Jesus está na verdade da palavra de Deus. E não só em conhecer a verdade, em saber a verdade, em ter ela em nossa mente, mas fazer com que essa verdade seja uma realidade em nossas vidas. Que ela se torne algo prático em nossos dias, em tudo o que fizermos e em tudo que nos envolvermos. Eu quero concluir trazendo 3 aplicações importantíssimas para nossas vidas com base naquilo que nós aprendemos aqui. Essas aplicações, elas estão relacionadas àquilo que temos estudado no quadro geral da carta de Tiago, quando somos chamados a colocarmos a nossa fé em ação. Em primeiro lugar, fazer juramentos para testar a suposta verdade só prova que de fato não temos e nem vivemos na verdade. É necessário, portanto, estar em Cristo Jesus e seguir a sua palavra que liberta de todo engano e falsidade. Submetermos a palavra de Cristo nos caracterizará como verdadeiros filhos de Deus. Segundo, a causa última de nossa falta de fé também envolve a falta da verdade plena do Evangelho, que nos ensina que tudo está sob o controle de Deus e que todo o poder e autoridade estão sob suas mãos. Viver na verdade é viver a palavra viva e eficaz de Deus. Terceiro, mesmo que a fé no julgamento dos que vivem em desobediência e em mentira seja uma realidade sobre eles, um dia estarão diante do justo juiz e darão contas de suas mentiras, enganos e mau uso do nome de Deus. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes para não cairmos em juízo. Em resumo, essas 3 lições importantes, a primeira nos ensina a submeter a palavra de Cristo, pois só assim nós seremos de fato caracterizados como cristãos, aqueles que as suas vidas, a sua prática, a sua fala corresponde à verdade de Cristo. A segunda nos convoca a viver na verdade da palavra de Deus, que é viva e eficaz, pois a causa última da nossa fé, a maneira como nós vemos o mundo e a ação de Deus, vai estar relacionada a essa verdade dentro de nós. E por último, fala da importância de entendermos que haverá sim um momento onde aqueles que vivem em desobediência e em mentira precisarão se apresentar diante de Deus, e o julgamento do Senhor resultará em condenação para esses que vivem em mentiras, uma vida falsa, totalmente diante dos homens e de Deus. Eu quero orar. E ao orar eu quero que você e eu possamos pedir ao Senhor que nos ajude em nossas fraquezas. Nos ajude a não apenas conhecermos a palavra de Deus, que é a verdade plena, mas vivermos por meio dela. Que essa verdade encontre espaço em nosso coração, que transforme nossas vidas e que nossos lábios venham proclamar a glória do Senhor.
Que as palavras que saiam dos nossos lábios venham edificar os nossos irmãos, que venham contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, e que nós venhamos estar buscando, por meio do arrependimento e da oração, uma vida santificada diante de Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, aqui, ó Deus, estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor, que nos exorta e ao mesmo tempo consola o nosso coração. Palavra essa que nos ajuda em nossas fraquezas. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos ajude. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes, ó Deus, em que nos foi exigido a verdade e nós nos escondemos diante da falsidade, diante da mentira, para esconder quem de fato somos. Te pedimos perdão, ó Deus, das vezes que podemos falar a verdade também e nos calamos, pois também ao nos calar, nos igualamos àqueles que estão praticando o mal e compartilhando as mentiras. Ó Deus, nos ajude a sermos exemplos, a colocarmos em prática a fé que recebemos por meio da Tua Palavra, e que ao olharmos a nossa volta e percebemos as circunstâncias e as coisas que nos acontecem, possamos entender por meio da verdade de Deus que está em nós tudo o que acontece à nossa volta, e sabemos que o Senhor não está de braços cruzados e que o Senhor não tarda, o Senhor virá no tempo certo, e o Senhor, enquanto a sua vinda não é percebida por todos nós, mas a tua mão e o teu agir é percebido quando contemplamos o dia e percebemos a graça do Senhor diante da natureza, diante do domínio de todas as coisas. Nos ajude, Deus, a nos arrependermos enquanto há tempo, a nos voltarmos para o Senhor com o coração quebrantado e fazer uso, Deus, da verdade da Tua Palavra, para sermos edificados e edificar aqueles que amamos. Além de também, ó Deus, proclamarmos o Teu Evangelho para o louvor e a glória do Teu santo nome. Seja adorado, Senhor. Seja bendito. Seja honrado, ó Deus, por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Fortaleça a nossa fé e o nosso ânimo para a glória do Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos.